Boa noite, meus queridos. Olá para você que está no vídeo. Seja sempre muito bem-vindo às nossas redes sociais. Guarde o seu coração. Você fala comigo isso? Guarde coração. A Bíblia nos orienta a guardar o coração. A Bíblia tem inúmeras passagens que nos alertam do perigo que não é guardar o coração. Às vezes a Bíblia coloca o coração como enganoso, porque de certa forma permitimos que entrasse no nosso coração muitas coisas que não são positivas, boas. O pecado faz com que às vezes o nosso coração seja repleto de caminhos tortuosos, que aos nossos olhos parecem dar-nos uma impressão de ser o caminho bom, e a Bíblia diz que esses caminhos acabam sendo caminhos de morte. Então guardar o coração é algo que é uma condição sine qua non, ou sem a qual não há possibilidade de ser cristão. Um cristão que não guarda o seu coração é um cristão que não está trilhando os caminhos do cristianismo da forma correta. O mundo vai te aconselhar a seguir o seu coração. O mundo vai te aconselhar a deixar que o coração seja repleto e saciado. Porque a Bíblia considera, e claro que isso é uma metáfora, é óbvio que você sabe que isso é uma metáfora, né? Não é o órgão coração. É o desejo, é a vontade, é o ímpeto, é aquilo que te move, são as pulsões da vida. E você é instigado pela palavra a guardar o coração. Guardar de forma sábia. E saber que ele, muitas vezes, será a fonte do erro. Será a fonte da distorção da realidade que você vive. Mas Deus tem para você o melhor caminho. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos negar os desejos do nosso coração e seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se a gente for seguir sempre o que o nosso coração pede, já pensou as esposas seguindo sempre o desejo do coração delas com relação ao que os maridos às vezes fazem, né? Nós estaríamos, né, Marco? Com as cabeças cortadas, né? Já pensou os maridos? Já pensou os maridos seguindo o próprio coração? Não dá. Por isso que é preciso negar muitas vezes as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas intenções do coração para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para fazer tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que, né? E que muitas vezes não está no nosso coração, porque o coração às vezes é fonte de engano. Antes de Cristo Jesus iniciar o ministério de pregação dele, o Espírito o levou para que o coração de Jesus fosse testado. O Espírito levou Jesus ao deserto para que Jesus pudesse ser provado e nós pudéssemos testemunhar a aprovação. Porque Jesus foi levado ao deserto para que o coração dele fosse testado, fosse provado. E a gente sabe que a história foi de aprovação, mas muitas vezes em relação a nós, a história não é sempre de aprovação. A gente às vezes segue o nosso coração e não aprende a guardar os desejos do nosso coração. Mas Cristo deu esse exemplo para nós. E ele deu esse exemplo com muita sabedoria. E eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Comigo aí, vamos ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, né? Versículo 1 a 11. A gente tem esse texto também em Lucas, a gente tem esse texto também em Marcos. Em Marcos a gente tem 2 versículos.
resumo rapidinho. Mas em Mateus a gente tem ele bem detalhado aqui. E é bem interessante a gente acompanhar esse momento em que o coração de Jesus passa por essa prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Aqui, irmãos, acompanhamos a história de Jesus ser esmagado como se esmaga uma laranja e do sumo sair de dentro dele, né? Jesus foi esmagado, 40 dias com fome, passando por um período muito grande de interferência direta na sua parte psíquica, na sua parte fisiológica, neurofisiológica, porque se você fica um tempo com fome, né? Se você ficar 2 dias com fome, você sabe o que vai acontecer com você, ainda mais 40 dias, né? Quem faz dieta aí, quem faz jejum intermitente, por exemplo, sabe como é que é o começo. O começo é difícil, você fica nervoso, você fica assim. Jesus não foi diferente, né? Ele estava ali 40 dias com fome e ele foi esmagado com a tentação. E esse esmagamento fez com que o suco saísse, igual uma laranja. Quando você esmaga uma laranja, o que acontece com ela? O sumo sai. Sai o que está dentro. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi esmagado pelo tentador, pela tentação, e saiu o que estava dentro. Por quê? Porque Jesus guardava o coração dele em Deus. Jesus e o Pai eram um. Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. O ensino de Jesus para as nossas vidas é que o nosso coração, que é um coração enganoso, não seja a fonte das nossas decisões. O problema é que quando o nosso coração é esmagado e sai o sumo de decisão que não agrada a Deus, é porque nós não guardamos o nosso coração. Nós não guardamos o nosso coração. A vida cristã, meus queridos, é constantemente desafiada por tentações. Constantemente. Que visam desviar sempre o nosso coração dos caminhos que são perfeitos. Ou seja, dos caminhos de Deus. Porque o caminho de Deus é perfeito. A experiência de Jesus no deserto aqui vai nos ensinar a importância de nós guardarmos o nosso coração diante das investidas do inimigo. Se o nosso coração é enganoso e o nosso coração vai ser vai ser o repositor, é como uma bateria de celular. Você pega a bateria, pluga ela na tomada e a bateria recebe a carga. Depois essa carga é usada para alimentar o celular e fazer o celular funcionar. O nosso coração é mais ou menos assim. Você alimenta o seu coração com coisas ruins, quando você vai funcionar, você funciona de forma ruim. Você alimenta o seu coração, trazendo para o seu coração uma série de coisas que não agradem a Deus. Quando você é esmagado e precisa funcionar, e precisa responder, e precisa agir, inevitavelmente você vai trazer para fora aquilo que já está dentro. Mas quando o seu coração ele é crucificado em Cristo, e quando o seu coração
ele é guardado em Cristo quando você passa por situações ou quando você precisa viver sua vida normal. O sumo que vai sair de dentro dele, a carga que vai sair de dentro dele, é aquela carga que Cristo está colocando. Porque você mantém o seu coração aberto para as verdades dele. Para as verdades dele. Guardar o coração é fundamental para manter uma vida cristã autêntica e frutífera. Provérbios vai dizer isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então você precisa estar bem atento a isso. O que você permite que entre no seu coração? Você expõe sua vida ao quê? É natural que se nós expusermos a nossa vida, por exemplo, a 3 horas, vou colocar 3 horas de música de sofrência, né? 3 horas de música de sofrência. Pensa. 3 horas daquelas, não vou saber não, mas daquelas músicas lá que fala de bebê, ai, porque ela me largou, ai, porque ela foi embora, ai, porque ele isso, porque ele aquilo, 3 horas por dia. O que vai acontecer na sua cabeça? Você naturalmente vai desenvolver um comportamento down, né? Um comportamento de sofrência. Se você expõe sua vida a determinadas situações, se você expõe sua vida a alimentos, por exemplo, eu já falei isso, ninguém foge à influência. Se você come o que você come, é porque você nasceu no país e sofreu influência para comer isso. Se você nascesse em outro país, você comeria outra coisa e sentia nojo das coisas que nós comemos. É assim, né? Quando você vê um vídeo, por exemplo, dos indianos preparando comida, já viram? Já assistiram? Não, só de pensar aqui eu já começo... Mas os indianos ali estão acostumados com aquilo e comem aquelas coisas lá, né? Daquele jeito. Nós aprendemos a ter nojo daquilo. Em compensação, Karina estava sentada um dia numa mesa com várias indianas e ela levou um bife na boca e elas sentiram o quê? Embrulhar o estômago. Porque para elas isso é nojento. Para nós é delicioso. Uma picanha, uma picanha passada na farinha. Bandido safado, mentiroso. Cão de 9 dedos. Tá, fecha parêntese. Mas o pior é que tem gente que ainda continua acreditando. Esse é o problema. Então, quando você se expõe intencionalmente a alguma coisa, quando você se expõe intencionalmente às loucuras gospel, você vira parte do manicômio gospel. É assim. Não é assim? Não é assim, menina? Não é assim, Deus? Você lembra? Hã? No manto, sapatinho de fogo e tal. Bíblia, 0. E você estava naquele ambiente. E é aquele ambiente que moldava o seu comportamento religioso. E para você era aquilo mesmo. Você já testemunhou isso pra gente. É assim. Quando você se expõe à palavra, seu coração fica cheio da palavra. Quando você se expõe a coisas saudáveis, a amizades saudáveis, a pessoas saudáveis, seu coração fica cheio daquilo ali. E quando o seu coração vai se enchendo de Bíblia, de vontade de Deus, do Espírito Santo, você vai se fortalecendo, vai amadurecendo e vai guardando o seu coração. Quando as coisas acontecem, você é esmagado, ou quando a tampinha é aberta, né? Abriu a tampinha, o que vai sair de dentro é o que está aí dentro. Deus, ele não força o seu coração. Deus, ele não empurra a porta para que a porta abra e ele preenche o seu coração. Deus, ele te convida a abrir o coração. E quando você abre, aí a palavra, a vontade de Deus, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, vai entrando no seu coração. Vai entrando no seu coração. E você vai deixando
que as coisas velhas vão passando e tudo vai se fazendo novo. E você vai permitindo que a sua resposta às situações da vida sejam aquelas respostas que você já está introduzindo. Antes o ódio, agora o amor. Antes o rancor, agora o perdão. Antes isso, agora aquilo. Vai mudando progressivamente. E aqui, antes que o Mestre Jesus comece, a gente acompanha o exemplo que ele nos dá. E nos traz também uma resposta dos motivos por quais, olhando para esse texto, ele nos traz, com o testemunho dele, respostas dos quais, para a pergunta que nos instiga a entender por que nós devemos guardar o nosso coração. Primeiro, nós devemos guardar o nosso coração contra as tentações dos desejos da carne. Guarde o seu coração contra... a chave está na sua mão. Os desejos da carne estarão por aí, em todos os lugares. No seu trabalho, na sua casa, no seu celular, onde você estiver, os desejos pecaminosos, e nós herdamos de Adão esse desejo pecaminoso, que continua nos instigando, eles estarão por aí. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê o diabo tentando explorar, por exemplo, em Jesus, a fome. O corpo de Jesus pedia aquilo. A mente de Jesus pedia aquilo. Porque 40 dias e 40 noites, eu imagino que, alguns de nós aqui passam 4 horas e já estão, a ponto de matar o outro, porque estão com 4 horas sem comer alguma coisa. Ainda mais 40 dias e 40 noites. Um abismo chama o outro. Jesus estava ali fragilizado. E o diabo tenta explorar isso, desafiando Jesus a usar o poder dele para satisfazer um desejo físico, e um desejo físico legítimo. Desejo físico legítimo. Jesus estava com um desejo físico legítimo. Mas se você for ver no texto bíblico, em toda a história de Jesus, Jesus nunca fez nenhum milagre para beneficiar ele mesmo. Nunca. Em tempo algum, Jesus foi lá e multiplicou os peixes para ele comer. Transformou água em vinho para ele beber. Curou uma perna dele que estava quebrada. Não. Todos os milagres de Jesus foram feitos em favor de outras pessoas. Jesus não ia começar o ministério dele obedecendo uma ordem de Satanás para dar vazão à própria necessidade que ele estava tendo. Jesus nos ensina que guardar o coração contra as tentações dos desejos da carne é um caminho a se seguir na vida cristã. Aqui, meus irmãos, a carne, ela sempre vai desejar o que é imediato. A vontade de Deus deve prevalecer nas nossas vidas. Esse é o conselho bíblico. Não devemos deixar que as necessidades e os desejos temporários ditem as nossas ações. A resposta de Jesus para Satanás, nesse desejo temporário dele, nessa necessidade dele, foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da vida de Deus. Quantas vezes eu e você somos também enredados com situações momentâneas e com tentações momentâneas que fazem com que o nosso coração e os desejos internos possam de alguma forma aflorar e a gente dá vazão àquilo. Às vezes, coisas corriqueiras do dia a dia, a gente pode agir fora da vontade de Deus, a gente pode agir de uma forma imediata. E aqui a importância de nós guardarmos o nosso coração do imediatismo e do materialismo é muito grande. É muito grande porque as tentações vêm. Satanás não é bobo. Ele sabe como atacar. Ele percebe a fragilidade aparente em Jesus ali, neurofisiológica. Ele percebe que, começando pelo ponto que a carne de Jesus estava clamando, ia ser mais fácil. Às vezes ele começa assim com você também. A dependência de Deus e de sua palavra é essencial para que você não caia, para que você não ceda.
Não ceda às falsas percepções que Satanás tenta implantar no seu coração, ou às falsas percepções que ele já implantou nesse mundo perdido. O mundo está caído, o mundo está perdido. Esse mundo jaz no maligno, meus irmãos. Nós não temos nada neste mundo que não tenha a influência do diabo muito clara para distorcer e fazer com que a gente se afaste da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente tem que ser sábio. Estamos diante da tentação, estamos diante de uma situação, se nós estamos guardando o nosso coração, a resposta nossa será sábia. Se o meu pensamento está cativo em Cristo, se eu consigo evitar me expor, e eu disse aqui, você escolhe o tempo de exposição nas coisas, você escolhe, você vai escolher. Você sempre vai escolher. Não é desculpa para nada. Eu não tenho desculpas para nada, você também não tem desculpas para nada. Toda vez que a desculpa vem na sua boca, é porque a gente quer justificar. Ah, mas eu trabalho demais. Ah, mas eu estudo demais. Ah, mas eu... Isso não é verdade, irmãos. Vamos ser sinceros conosco mesmos. Nós temos 24 horas do dia. E a gente se expõe, às vezes, ao que a gente quer se expor. É nossa escolha. Nós escolhemos não ler a Bíblia. Nós escolhemos não orar. Nós escolhemos não participar de determinadas coisas e participar de outras. É escolha nossa. Porque quando a gente quer, a gente faz acontecer. É verdade ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Quando nós queremos, a gente faz aquela coisa acontecer. Quando é, às vezes, do nosso interesse, a gente faz a coisa acontecer. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade imensa de acordar de manhã. Sabe aquela pessoa que acorda e não acorda? Ela só levanta? A pessoa levanta. A pessoa só levanta e a alma fica lá deitada. Aí depois ela vai, aos poucos, essa alma vai, né? Aí lá para 10 horas, 11 horas da manhã, a pessoa começa a funcionar. Essas pessoas talvez podem, não, mas é que eu não consigo, escola bíblica dominical, ou Bíblia, eu não consigo orar de madrugada, eu não consigo, é por causa de... Passa num concurso com um salário de 15 mil reais. A pessoa acorda 4 horas da manhã, Marco. Ligada. Oh. Eis-me aqui, feliz, animado. É porque realmente não consegue? Ou é porque realmente o interesse é aquele? Então, quando você tem interesse de edificar a sua vida, de guardar o seu coração vai estar guardado desses desejos imediatos, porque ele vai estar cheio da palavra. Você se expôs à palavra, você guardou no seu coração o que deveria. Então, o diabo vem, explora a sua fragilidade, e ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Olha, ele vai fazer exatamente desse jeito aqui. Olhar para o Marco, perceber a fragilidade do Marco e usar a fragilidade do Marco. Ele não vai usar aquilo que o Marco é mais forte. Às vezes o Marco não tem problema nenhum com ganância, mas tem problema com falta de perdão. Ele não vai usar ganância com o Marco, ele vai usar a falta de perdão. O ataque, a tentação vai ser essa. Uns têm uma área e outros têm outra. E ele sempre vai explorar. Então, quando você edifica a sua vida e guarda o seu coração, você se blinda das tentações, dos desejos da carne, e você sai como Jesus. Jesus aqui, né? Ele aqui, ele vai responder para Satanás de uma forma, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas ele vai confrontar o diabo com aquilo que está dentro da vivência prática que ele tinha, e não com a necessidade fisiológica imediata que ele tinha, e não com a proposta imediata que ele precisava. Se você perguntasse para Jesus: Jesus, o que você quer agora? Ele fala: um prato de comida, eu estou com fome. Você quer o que, Jesus? Eu quero comer. Tanto que na hora que acabou, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez? Comeu. Os anjos vieram e ele, deitou o cabelo lá na picanha, na gordurinha passada na farinha, Marco, né? Com a aguinha com gás. O povo brasileiro gosta de outra coisa. Então Jesus viveu uma vida frutífera e nos ensinou. Então, se você quer ter uma vida frutífera, você tem que aprender com ele.
Você precisa aprender com Jesus. Filipenses 4,19 vai dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Então, quais são as suas necessidades fisiológicas? Quais são suas necessidades financeiras? Quais são suas necessidades emocionais? Elas não são preenchidas no seu marido, elas não são preenchidas na sua esposa, elas não são preenchidas nos seus filhos. Elas são preenchidas em Cristo Jesus. Cristo Jesus preencherá todas as suas necessidades. Então, quando você não entende esse princípio, Satanás vai usar exatamente essa fragilidade sua. E aí a sua necessidade vai vir a proposta dele: transforma a pedra em pão. Vai por esse caminho aqui. O problema de muitos de nós cristãos é ignorarmos a ação do inimigo. É não saber que o inimigo é astuto. Age como um leão, buscando a quem possa tragar. Somos ingênuos, Deus. Ou a gente dá valor demais para a firula gospel, que pinta o diabo de uma forma que ele não é, e a gente fica naquela parafernália toda, naquele teatro todo. Ou a gente ignora totalmente que o diabo não faz nada. A gente tem que ter sabedoria, ele está aí. Tá? O Mossad, que é o serviço secreto israelense agora, pouco tempo atrás, explodiu 3.000 pagers. 3.000 terroristas usando os pagers. Usando os pagers. Os irmãos viram isso nas notícias. Usando os pagerzinhos ali. E o Mossad conseguiu colocar uma bomba. Colocar um pedacinho de plástico que explodiu esses 3.000 terroristas. Sagacidade. Sutileza. Inteligência. Deixou que os terroristas pensassem que aqueles pagers eram seguros. Os terroristas começaram a usar os pagers e do nada, todos os 3.000 pagers, aparece uma mensagem. Na hora que eles pegam e levam perto do rosto, bum! Não sei o que estava escrito lá, né? Talvez fosse assim: sejam bem-vindos às suas 70 virgens, né? Seja bem-vindo. Pum! Morreu o terrorista. Então, essa sagacidade o diabo tem. Então, guardar o seu coração das tentações, guardar o seu coração preenchendo ele, expondo ele a, de fato, coisas que valham a pena, é só você que pode fazer. Eu tenho um grande problema com os predestinistas. Essa semana nós estávamos discutindo sobre esse assunto no grupo de estudos bíblicos da igreja, estudos doutrinários. Porque os predestinistas muitas vezes imaginam que tudo, não só os predestinistas calvinistas, mas os arminianos também creem assim. Tudo é Deus que faz. Tudo. Eu não preciso fazer nada. Está errado. Deus faz a parte dele e você a sua. Não dobra o seu joelho para ver, não. Não busca se expor ao que vale a pena, não. Não gasta horas e mais horas no texto sagrado, não. Algumas pessoas chegam e falam: Charlie, você e Karina, assim, vocês explicam o texto bíblico de um jeito, vocês conhecem e tal. Eu falei: não, é só o sumo. Mas para colocar o sumo lá dentro demorou muitos anos. Foram muitas horas de estudo, foram muitas repetições, horas e mais horas de devocional, horas e mais horas de estudo, exposição a pessoas que valiam a pena, tirando da minha vida aqueles que não valiam. Roda dos escarnecedores, caminho dos pecadores, conselho do ímpio, me juntando a quem vale a pena. Horas, e aí na hora que você aperta e faz a laranjada, nossa, mas que laranjada gostosa. Demora. Você precisa intencionalmente guardar o seu coração, porque senão o diabo chega e explora uma necessidade imediata sua e a sua carne vai pular. Guardar o seu coração contra a tentação também do orgulho e da vaidade. O diabo tenta fazer isso com Jesus. Quando você olha aí no versículo 5 até o versículo 7, quando ele fala de lançar-se do pináculo, o diabo está explorando a resposta de Jesus em relação ao orgulho dele, à vaidade. Você é filho de Deus? Então pula daqui. Os anjos vão te... Você é o cara, não é? O diabo vai desafiar Jesus a provar o status divino dele, né?
sugerindo que Jesus se jogue ali, forçando a intervenção dos anjos. Isso seria uma demonstração espetacular de poder e de glória. Seria bacana, né? Envergonhar o diabo, né? Irmãos, era o que o diabo queria. Muitas vezes é conosco assim também. Ele quer que a gente faça aquilo. Aquela resposta baseada no nosso orgulho, baseada na nossa vaidade. A tentação do orgulho pode nos fazer buscar aprovação dos outros, reconhecimento dos outros, provar para os outros o que nós somos, muitas vezes forçando Deus a agir segundo a nossa vontade. E Jesus dá um ensino ali. Eu posso, mas não vou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu até posso, mas não vou não. Não vou. Guarde o seu coração contra a necessidade de aprovar quem você é. Você não precisa provar para as pessoas quem você é. Você só tem que ser. Você se preocupa em fazer a vontade de Deus. Deus se preocupa em guardar a sua reputação e mostrar para as pessoas quem você é. A gente canta isso, meus irmãos. Cantava isso. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Esse é um princípio cristão. O verdadeiro cristão não manipula a fé para o seu benefício, não manipula a sua imagem. Devemos viver de forma humilde, confiando que Deus age o tempo todo da maneira dele. E não importa o que os outros pensem. Não importa o que o mundo pense. Eu não preciso provar nada para o mundo. Eu só tenho que servir o meu Deus. O mundo está de olho. Essa semana, ontem eu estava conversando com o André e ele me disse: as pessoas ficam de olho em você, fulano fica de olho em você. De fato, é isso mesmo. Mas eu não me preocupo nem um pouco com o que as pessoas estão vendo. Eu só quero ser sincero, transparente. E não estou nem aí se a pessoa vai pensar que eu sou careta, que eu sou radical, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não estou nem aí. Eu sou isso, porque eu quero diante do meu Deus honrá-lo, fazer a vontade dele, guardar o meu coração de agradar ao meu Deus antes de agradar o mundo, antes de ir agradar a Satanás. Eu quero agradar o meu Deus. Então o mundo pode estar todo virado para lá, que eu vou procurar saber para que lado que o meu Deus quer que eu me vire. Se ainda que eu esteja sozinho, virado para cá, eu virarei para o lado que Deus quer que eu vire. Não estou nem aí. Guarda o seu coração contra a necessidade de provar para os outros quem você é. Vaidade muitas vezes nos leva ao buraco. Vaidade muitas vezes nos leva ao buraco. Tiago vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Toda a história bíblica vai provar isso para você. Do começo ao fim, o pequeno rebanho sempre vai dar uma lição no grande multidão. Sempre. É um Davi e um exército. O exército covarde, Davi corajoso. É um cara com seus irmãos, José. Os irmãos macumunam contra ele, todo mundo para cá, ele vai para o outro lado. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vai exaltar você. Um terceiro ponto que a gente pode aprender aqui com esse exemplo de Jesus é que nós devemos guardar o nosso coração contra a idolatria e muitas vezes a busca, meus irmãos, por atalhos fáceis. Deixa eu te dizer uma coisa: todo atalho que você busca vai te levar para um lugar mais longe. Você acha que você chega mais rápido. A corrupção vai me enriquecer mais rápido. Então o que eu faço? Me torno um corrupto. Para ganhar dinheiro mais rápido. E aí o que acontece? A consequência da corrupção, inevitavelmente, é a falta de paz pessoal. Destruição da família.
destruição das estruturas emocionais, destruição das estruturas familiares, destruição psíquica, porque você não começa a não confiar em ninguém mais, porque se você é corrupto com as pessoas, com certeza você vai morrer de medo de que as pessoas sejam corruptas com você. E aí você começa, aí você vai ficando, aí você vai ganhando dinheiro, o diabo te deu todo aquele dinheiro da corrupção, beleza. Aí chega uma hora que a sua corrupção vem à tona. Tudo a olhos vistos. Aí vem um Sérgio Moro e bate o martelo e te bota na cadeia. É assim. Aí vem a polícia atrás de você. Vem um processo. Vem relações rompidas. Porque essa corrupção acabou atrapalhando a vida da família, a vida do... Não vale a pena, é um caminho mais longo. É mais longo. O caminho do ódio, da vingança, parece ser mais curto. Não parece? Parece que é rápido. Eu vou me vingar. Pum, vinguei. É um caminho mais longo, é um caminho de sofrimento muito maior, emocional, de consequências. Olha, foi isso que os descendentes de Isaac pensaram. Eles pensaram exatamente isso. O caminho da vingança é o melhor caminho. Vamos fazer o seguinte, o nosso pai Isaac foi injustiçado, ele é o primogênito. Então vamos fazer o seguinte, vamos correr atrás da nossa herança. Vamos até os irmãos... de Ismael, perdão, os descendentes de Ismael, os filhos de Ismael. Vamos correr atrás do nosso tio, dos descendentes do nosso tio, e vamos cortar a cabeça de todos eles. E pronto. Está resolvido, está fácil de resolver. Caminho curto. Até hoje, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac continuam se explodindo, continuam se matando, com um caminho longo de uma guerra que nunca acaba. Que era um caminho curto, o caminho da vingança, rápido. Foram matando, e agora você está assistindo na sua televisão, continua, a vingança continua. Continua aquilo, não para. Então todo o caminho de atalho, e o diabo vai oferecer aqui a Jesus, por exemplo, todos os reinos do mundo, toda a sua glória em troca de adoração. Seria um atalho para obter autoridade sem passar pela cruz. Olha para você ver. Fácil demais. Fácil. Jesus seria Jesus o rei, mas não precisava passar pela cruz. Está resolvido. Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Não vai passar por cruz, não vai passar por sofrimento. Judas não vai ter que te beijar, você não vai tomar um soco na boca, não vai tomar chibatada, você não vai tomar... Nada disso vai acontecer. Pedro, seu amigão, não vai ter que te negar, nada daquilo vai acontecer. Todo aquele processo de sofrimento, você vai ser. Meus irmãos, muitas vezes nós também somos tentados a buscar atalhos para alcançar os nossos objetivos, mesmo que isso signifique comprometer a nossa fé ou fazer concessões. Jesus, contudo, deu uma resposta clara para o diabo ali. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Deus. Nem uma gota nem um milímetro de mudar, nada. Ele diz para Satanás isso claramente. Ele recusa aquela proposta, aquela ideia, aquela possibilidade de cortar a volta, de resolver o problema de outro jeito. Nós temos um nome, nosso país é o nosso país é o país do atalho, meus irmãos. Nós temos um nome para isso. Chamamos de jeitinho brasileiro. Tudo, absolutamente tudo na nossa nação tem corrupção, tem distorção, tem mentiras, tem falsidade, tem jogos perversos em que Satanás está ali como controlando as marionetes. Guarde o seu coração contra o desejo de poder, sucesso e reconhecimento, dinheiro, fama ou mesmo saciação emocional da presença de um homem, da presença de uma mulher, da felicidade de um filho. Porque algumas mães, elas não percebem que elas destroem as suas vidas para um filho, em nome de um filho, que não quer ser feliz. O cara não quer ser feliz. O cara quer se destruir.
O cara quer destruir sua própria vida com as drogas, destruir sua própria vida com aquela vida imunda que ele está vivendo. E muitas mães, às vezes, ficam naquela de... e acaba com a própria vida espiritual dela, a própria vida a mãe acaba com isso. Eu estou vendo isso demais. Às vezes é hora de fazer o que o pai do filho pródigo fez. Vai em paz com seus delitos e pecados. Meu filho está ficando aqui comigo? Então é nesse que eu vou me concentrar. Vai em paz, que Deus te abençoe. Uma hora você vai bater de frente com a carreta, aí você vai entender. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Aí ele vai... Mas muitas mães ficam ali, gastando a energia delas onde elas não devem gastar. Então guarde o seu coração do desejo de poder, de ser reconhecido, de ter a sua saciação emocional comprometida. Adore somente a Deus, busque a glorificar a Deus acima de tudo e honre a Deus. Honre a Deus com sua vida. Jesus foi muito claro e Jesus nos ensinou em um outro momento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não veio ao mundo para ter um marido, você não veio ao mundo para ter um namorado, para ter uma esposa, você não veio ao mundo para ter dinheiro, você não veio ao mundo para ter um filho que estivesse fazendo aquilo que você quer, e isso é o nosso desejo. Eu gostaria que meus filhos fizessem as coisas, porque eu quero que eles caminhem no caminho certo. Eu quero, mas é com eles, não é comigo. Chega um ponto que não tem como eu me desgastar mais para que eles estejam no caminho certo. Você não veio ao mundo para nada disso. Você veio ao mundo para honrar Deus, para fazer Deus sorrir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras. Aí Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua mãe, Deus vai cuidar do seu pai, Deus vai cuidar dos seus problemas, Deus vai cuidar das suas necessidades financeiras, Deus vai cuidar do seu patrimônio. Deus vai acrescentando. Você busca Deus e Deus trabalha. Você honra Deus e Deus te honra. Esse é o princípio. E, por fim, guarde o seu coração firmando-se na palavra de Deus. Essa é uma coisa que vocês já me ouviram falar 1 milhão de vezes. Eu vou continuar falando, porque a única forma que o diabo tem de ter sucesso com a igreja é alterar o ensinamento da igreja. Então ele tira o fundamento e coloca outro fundamento. Porque o cristão, ele vai querer ser cristão, né? Então, o diabo vai manter todo mundo dentro da igreja e vai mudar de dentro para fora o ensinamento. É assim que ele está fazendo. É alterar o ensinamento. Então, guarde o seu coração firmando-se na palavra de Deus. A resposta de Jesus aqui não foi inventar nada. Se você for prestar atenção nas respostas de Jesus, todas elas, Jesus respondeu com tudo o que já estava escrito. Ele diz, está escrito. Está escrito, está escrito. Ou seja, a revelação divina que foi dada a alguém antes de mim trouxe esse ensinamento e eu vou aplicar ele agora. E eu quero dizer para você, está escrito, não tentará o seu teu Deus. Está escrito, não farás... Está escrito. Então a estratégia de Jesus aqui em cada tentação, meus irmãos, foi responder com as Escrituras. Firme-se nas Escrituras. Jesus mostrou que a palavra de Deus é o escudo mais eficaz contra as investidas do inimigo. Para guardar o coração é essencial estar enraizado na palavra. A palavra é o manual que nos orienta em tempos de provação e nos mantém firmes diante das tentações. É por isso que ela mesma diz, né? Guardo no coração as tuas palavras para não... Escondi a tua palavra no meu coração para não... Então fortaleça o seu coração na palavra de Deus, meditando nela diariamente, para que no momento da tentação você tenha a resposta certa e a força necessária para resistir. Você não terá outra fonte de força para vencer neste mundo. A gente é pressionado, tem hora que as nossas emoções ficam à flor da pele. Tem hora que a gente é tão pressionado, mas tão pressionado, que você tem uma impressão que está todo mundo certo e você está errado. Não, mas todo mundo bebe, só eu que não. Não, mas está todo mundo falando isso e só eu que não. Não, mas tem uma hora, tem um momento, muitos momentos na sua vida, que dá a impressão que
peraí, eu devo mudar o meu posicionamento bíblico, eu vou relaxar um pouco. Vou fazer isso que os meus amigos querem, eu vou me envolver com o que o mundo está propondo, porque, afinal de contas, vai me estressar menos. Não caia nessa cilada. Guardar o coração é proteger a fonte de tudo que somos e de tudo que fazemos. Assim como Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto, nós devemos guardar o nosso coração contra os desejos da carne, orgulho e a idolatria e os atalhos que nos afastam de Deus. Guarde o seu coração, enraize-se na palavra, firme-se na sua fé. Nós podemos viver uma vida cristã autêntica e frutífera se nós fizermos isso. Nós podemos dar glórias a Deus em todas as nossas ações se nós fizermos isso. Então, quando você olha para essa experiência de Jesus no deserto, a gente olha para uma experiência de alguém que guardava o coração. E desafia eu e você a fazermos o mesmo. E esse é o desafio que eu quero propor para você nessa noite, nesse momento agora. Talvez você não tenha guardado o seu coração como deveria. Talvez o seu coração tenha sido alimentado. E a gente tem um percentual, né? É difícil colocar 100% do nosso coração em Cristo. É difícil. 100% a ponto de você andar, sabe? Em santidade plena, assim, tal. E quase ser uma Karina, né? Uma vez a Karina estava com o pastor Mark Johnson, nosso amigo, que era o pastor dela, o mentor dela, fez meu casamento. E aí, o pastor Mark Johnson ofereceu café para a Karina. Aí Karina disse, ô pastor, eu não bebo café, não. Pastor, ô Karina, a voz grossa, né? Ô Karina, você precisa ter um pecadinho para Deus não levar você. Você precisa ter ao menos um pecadinho para que você não faça como Enoque, não seja arrebatada. Estou brincando, meus irmãos, mas a realidade é que nós precisamos aumentar o percentual de proteção, de guardar os nossos corações em Cristo. Aumentar o percentual faz com que nós tenhamos respostas baseadas em Cristo, baseadas em Cristo e fundamentadas na Escritura. Respostas quando nós estivermos doentes, respostas quando nós estivermos no deserto, respostas quando o diabo estiver nos tentando. Quando formos esmagados, vai sair o que está dentro. Quando formos esmagados, vai sair o que está dentro. E o que nós temos colocado dentro? Esse é o desafio. A gente não pode ficar se enganando, imaginando que o fato de frequentarmos um culto é suficiente para sermos bons cristãos. Não é. Não é. É preciso ter uma vida cristã. É preciso rejeitar o mundo. É preciso rejeitar as fórmulas que o mundo propõe. Inclusive as fórmulas de bruxaria gospel. Macumbaria gospel, loucura gospel, todas essas coisas evangélicas malucas, dos malucos que entraram na igreja e fizeram uma pataquada. É preciso que você rejeite isso tudo e comece a gastar tempo com sua Bíblia. Palavra de Deus, aprendizado, aplicação, vivência, experiência, oração. É preciso que você desenvolva a sua vida a ponto de quando você está no deserto e for pressionado, você não vai responder do jeito que o diabo quer. O diabo vai pressionar você através dos seus filhos. O diabo vai pressionar você através do seu marido, através da sua ausência de marido, através do seu dinheiro, através da sua ausência de dinheiro, através de várias circunstâncias. Ele vai pressionar. Mas quando ele pressionar e você estiver cheio da palavra, com seu coração guardado em Cristo, a resposta que ele terá será uma resposta que vai dar glórias a Deus, que vai glorificar o nome do Senhor e que vai dar um bom testemunho. Mas se você não fizer a sua parte, se você não se dedicar, meditar na palavra dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, ser de fato semelhante a uma árvore plantada junto a um rio,
que está sempre alimentado ali com aquela... Se você não fizer nada disso e achar que frequentar um culto tá bom, você vai continuar vivendo e vai continuar dando respostas emocionais, ilusórias, mundanas, falsas. Você não vai dar respostas sábias na presença de Deus que honrem a Jesus quando você for encantoado, quando você for esmagado, quando você passar pelo vale, pelo deserto, pelas tribulações, ou quando a tentação do diabo vier sobre você. A sua carne vai responder com aquilo que você tem dentro. Então tome uma decisão por Cristo. Avalie-se a si mesmo agora, nessa oração que faremos, e faça um compromisso com Cristo de viver diferente, de se dedicar mais a Cristo, de dar um passo a mais e fazer mais do que só a sua obrigação ou menos do que a sua obrigação. Guarde o seu coração na palavra de verdade. Se dedique, busque em primeiro lugar o reino de Deus de verdade. Faça na prática aquilo que a teoria bíblica ordena a você como um cristão fazer. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, encorajados e desafiados por esta palavra a melhorarmos, a darmos um passo a mais nas nossas vidas pessoais, na nossa santificação, na nossa devoção, no nosso comprometimento intencional em separar tempo para o Senhor e tempo para nos edificar, para crescer, para melhorar, para evoluirmos. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ter o toque poderoso e precioso do Teu Espírito nas nossas vidas para rejeitar fábulas, rejeitar invencionices mundanas, filosofias mundanas, ideologias religiosas que nos levam para longe do Senhor, ideologias falsas, ilusórias, e que firmemos a nossa palavra no Senhor. Que nós possamos ser bons cristãos e termos, de fato, o nosso coração guardado no Senhor. Que nós possamos sermos bons cristãos e termos respostas que venham realmente de testemunho da nossa vida, como sal e como luz, e que as pessoas vejam essas respostas que dão glórias ao Senhor. Que nós não caiamos no laço do passarinheiro. Que nós não nos envolvamos com os atalhos que o diabo nos propõe passar. Que nós não venhamos colocar as nossas vidas nos caminhos que às vezes a nós parece ser bom, mas no final são caminho de morte. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver as nossas vidas cristãs desta forma, dando este bom testemunho, anunciando e glorificando o Teu santo nome com a vida, e que quando a nossa boca se abrir para falar alguma coisa, a nossa vida já foi invadida pela Tua presença e o nosso testemunho já falou e já precedeu as nossas palavras. Que essa seja a nossa realidade cristã, de um cristianismo prático, de um cristianismo não só de palavra, mas de atitude no dia a dia, de um cristianismo que não tem a ver com as ilusões que o mundo ou que nossa mente falha propõe, mas de direção que o Senhor nos propõe, que a Tua palavra nos propõe. Tua palavra é tão poderosa, tão rica, que ela seja realmente o fundamento para as nossas decisões como maridos, como esposas, como filhos, como funcionários, como patrões, como cidadãos, como estudantes, Deus. E onde quer que nós estejamos, que possamos guardar o nosso coração no Senhor, que a nossa mente esteja guardada no Senhor e que o sumo que sairá da nossa vida quando formos esmagados pelo mundo seja um sumo repleto da Tua presença, seja o suco da Tua presença, seja o suco da Tua vontade, seja o suco, Deus, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que essa seja a nossa realidade. E que ainda que o mundo inteiro não viva desta forma, que nós estejamos dispostos a agradar o Teu coração e a fazer a Tua vontade, acima de qualquer coisa, até mesmo da nossa própria vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meus queridos. Agora vamos passar para o momento de pedido de oração. Enquanto cantamos, você tem a liberdade de trazer à sua frente o seu pedido de oração. O papelzinho está na sua frente aí. Você que nos acompanha pelo vídeo agora, pode também entrar em contato conosco para que a gente possa orar por você através do contato@igrejadocoração.com. Se você quer contribuir financeiramente com a Igreja do Coração e a estrutura de uma igreja, ela funciona, talvez você não sabe como é, você tem visto maus exemplos por aí, e eu acho que você tem razão de você pensar as coisas que você pensa, mas não são todos iguais. Não é da forma como a mídia colocou na sua cabeça. Existem muitos pastores, muitas igrejas pequenas, até grandes também, que são igrejas genuínas e que pregam a palavra de Deus e que não estão se importando em adorar Mamon, como a maioria das que estão por aí fazendo. E às vezes cria uma imagem errada na sua cabeça. Uma igreja funciona com pessoas que se juntam a ela. Essas pessoas se juntam, recebem a palavra, recebem a instrução, vivem o evangelho, e essas pessoas mesmo, através de um sistema que foi criado lá atrás, que é chamado de dízimos e ofertas, sustentam essa igreja. Então nós, dizimistas, sustentamos essa luz. Quando a CEMIG chega, é pago com dízimos e ofertas. Essa mesa aqui foi comprada com dízimos e ofertas. Essa cadeira que você senta é com dízimos e ofertas. Essa estrutura aqui foi reformada com dízimos e ofertas, né? Aqui atrás a gente tem, tá vendo? Isso aqui é uma parede de drywall. Aqui tem uma janela enorme. Isso aqui foi feito tudo com dízimo. Essa televisão, essa cruz, essa bateria, esses instrumentos, o aluguel aqui, que é um aluguel bem salgado, é dízimos e ofertas. Então, sempre é assim que funciona. Então, quero te encorajar, você que nos acompanha, se você está sendo abençoado, se você realmente sente que Deus tem falado ao seu coração, você tem sido abençoado com os vídeos que nós temos difundido e tem chegado até você, que você também se comprometa a ofertar ou a dizimar para a Igreja do Coração. A chave Pix está no seu vídeo, financeiro@igrejadocoração.com, e esse dinheiro vai juntar com o dinheiro de todos os outros e vai sustentar e vai pagar, honrar todas essas despesas que nós temos, até para chegar até você, a internet, a câmera, os aparelhos que estão ali atrás, toda a estrutura, tudo é pago pelos próprios membros, pela própria igreja, através dos dízimos e das ofertas, tá? Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e sobre a sua família também.